E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Didática Tech e vamos continuar então o nosso estudo aí sobre tipos de dados, certo? Enfim, a gente chegou então ao último tópico aqui desse script, tá? Não é o último tópico de tipos de dados, porque a gente ainda vai falar um pouco sobre data frames na próxima aula aí, vamos utilizar um script próprio só para isso, dada a complexidade que um data frame tem, certo? Então a gente já passou aí sobre o armazenamento numérico, de caracteres, fatores, lógico, falamos sobre os vetores, a estrutura básica de dados deles, né? A lista e enfim a gente chega então nas matrizes, tá? Qual a melhor forma para vocês entender, né, quando a gente menciona uma matriz? O que que isso significa na linguagem R? É como se fosse aí um vetor com duas dimensões, tá? Basicamente, assim, simplificando bastante, tu pode entender dessa maneira. Quando tu tiver uma matriz, tu só vai ter um tipo de dado, assim como acontece num vetor, tá? Então tu não vai poder ter aquela situação que a gente tinha na lista agora há pouco aqui que a gente fez na aula anterior, onde tinha dados diferentes dentro de uma mesma variável do tipo lista. Se tu tiver uma variável do tipo matriz, tu só vai ter um tipo de dado, ou vai ser caractere, ou vai ser numérico e assim por diante, certo? Então vamos criar a nossa primeira matriz aqui. Para a gente criar uma matriz, a gente utiliza uma função, assim como a gente fez ali com a lista, certo? Lá a gente utilizou a função list, aqui a gente vai utilizar a função matrix. A gente vai passar alguns parâmetros, tá? Aqui o RStudio tem algumas funcionalidades que ajudam bastante, tá? Se tu for no help da função matrix, tu vai ter ali as opções de como que tu tem que informar os dados para criar ela. Se tu passar o mouse aqui em cima, ó, ele já nos diz, ó, a gente tem que formar os dados, o número de linhas, o número de colunas e algumas outras informações, se a gente quiser ou não. No caso aqui, eu só vou informar o número de linhas e automaticamente ele vai preencher o número de colunas com base na quantidade de dados que eu estou passando, tá? Quando eu informo de 1 a 9, quer dizer que eu estou informando os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o número 9, certo? É a sequência de valores. Então vamos criar então, a matriz M. Ó, criamos a matriz, o comprimento dela é 9, assim como no vetor, tá? O comprimento vai indicar o número de dados que eu tenho dentro, certo? Eu criei de 1 a 9, ou seja, 9 elementos estão criados. E aqui está os detalhes dela. Como na lista, a gente tem a opção agora de visualizar de uma forma diferente, tá? Se tu clicar aqui nessa planilhinha que tem ao lado, ele vai abrir para nós, ó. Podem ver que já fica bem amigável aí, né? Esse formato de planilha aí, né? Então, assim que ele criou as linhas por ordem de coluna aqui, ó. Primeira coluna, ele criou 1, 2, 3, daí foi para a segunda coluna, 4, 5, 6. Terceira coluna, 7, 8, 9. Assim que ficou a organização da nossa matriz aqui, certo? Vamos fechar aqui e voltar. Se eu executar aqui, ele vai mostrar da mesma forma, tá? Eu tenho aqui as colunas e aqui as linhas e os valores que foram criados, tá? Se eu der uma olhada no mode da minha matriz, tu vai ver que é numeric, certo? Com números, não tem nenhum dado diferente aqui. E se tivesse um caractere, a gente sabe que a matriz inteira passaria a ser do tipo caractere, como acontece lá nos vetores, né? A classe da minha variável m é matriz, é o tipo matriz, certo? Então, como é que eu acesso algum dado específico, né? A gente viu que nas listas tem essa anotação aqui bem específica, né, para acessar um dado específico. Na matriz fica um pouquinho mais fácil, ó. A gente coloca o nome da variável, abre colchetes, indica a linha e a coluna que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser a linha 1, uma informação que está na linha 1, na coluna 3, a gente vai chegar nesse ponto que é o 7, certo? Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Linha 1, vírgula, coluna 3, qual o resultado? 7. Essa é a informação que está lá. E assim a gente pode também alterar o conteúdo de uma matriz, certo? Ó, eu posso acessar aquele conteúdo, o valor número 7 que a gente acessou antes, só que ao invés de eu não fazer nada, eu vou alterar ele, eu vou colocar o valor A no lugar do 7, certo? Vamos executar? E vamos executar agora aqui o M. Vamos voltar aqui, ó. E agora, no lugar onde eu tinha 7, né, a posição aqui, coluna 3, linha 1, agora eu tenho A. Mas observem que, assim como acontece nos vetores, todos os dados foram modificados. E quando a gente executar aqui o mode, ele passou a ser caractere. Antes o mode aqui, ó, era numeric. Ou seja, antes eu tinha uma matriz numérica e agora eu tenho uma matriz de caracteres. Aquela mesma questão que a gente tinha antes, que a gente não vai conseguir trabalhar de forma a fazer operações matemáticas com essa matriz, porque agora ela é do tipo caractere. Eu tornei apenas um valor, né? Só um valor que eu alterei, só o valor da posição da linha 1, coluna 7, coluna 3, desculpa, o valor 7 a gente alterou pelo valor A e modificamos assim toda a matriz, porque ela não pode ter tipos de dados diferentes, né? Se a gente visualizar aqui, ó, está aqui agora o valor A, aonde tinha antes o valor 7. Se a gente ver a classe, vai continuar do tipo matriz, ou seja, eu continuo tendo uma matriz, mas essa matriz agora é do tipo caractere.
Então a gente pode ver que a matriz também é um pouco limitada aí, né? A lista nos dá uma gama de opções bem maiores, né? A gente pode trabalhar com as listas com uma variedade de dados muito maior a partir do momento que tu pode ter vários tipos de dados, né, dentro de uma mesma variável, enquanto que na matriz a gente só ganha aí a questão de ter mais dimensões, né? Então a forma de organização dela vai ser diferente do vetor, tá? E você pode estar pensando, mas eu não consigo ter algo como eu tenho lá no Excel, por exemplo, né? Tem uma planilha ali onde a coluna um é de um tipo, a coluna 2 é de outro e assim por diante, né? Consigo trabalhar de forma variada e simples assim, né? Com essa visualização simples. Vocês lembram que a lista ali tem aquela outra visualização que também, apesar de ser mais didática, mas ela não é muito agradável aos olhos, né? Consigo sim. Para isso a gente vai ter os data frames, tá? Os data frames vão trazer toda uma complexidade aí, mas ao mesmo tempo é o que a gente mais vai utilizar pela facilidade de se trabalhar, porque no mundo real, né, eu tenho dados distintos, eles são organizados de maneira diferente, então eu preciso ter uma organização mais complexa para isso. E os data frames vão ser então a solução que a gente mais vai utilizar. Claro que quase que a todo momento a gente vai estar utilizando vetores, a gente vai estar utilizando listas, matrizes, porque um data frame ele pode ser composto por esse tipo de informação também, né? Então a gente vai extrair lá uma coluna do data frame e de repente essa coluna do data frame pode ser uma lista. A gente vai extrair, ela pode ser um vetor, enfim. Então na próxima aula aí a gente vai dando sequência nesse estudo. Agora vamos trabalhar daí um pouco com os data frames, certo, pessoal?